A paz do Senhor, igreja. É, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, muito honrada pelo meu Pai celestial, ter movido o meu Pai espiritual, Pastor Veronese, para que esse convite chegasse. Não é fácil romper o casulo, igual as meninas dançaram aqui. Mas o Espírito Santo nos dá autoridade para alcançar o chamado que Ele tem para as nossas vidas. E eu já sabia que esse convite ia chegar. No dia 19 de julho, o Espírito Santo falou comigo que esse dia chegaria e nas diversas facetas do Senhor Ele foi confirmando isso. Mas quando o convite chegou, junto com ele veio uma gripe muito forte, que tirou minha voz. Precisei tomar analgésico, anti-inflamatório, e aí eu precisei me alimentar direito. E na sexta-feira eu estava muito triste com isso. E era tarde, eu fui orar, fui falar com o Espírito Santo e eu falava para ele: Espírito Santo, eu estou tão chateada porque justo essa semana eu não pude jejuar nenhum dia. Por conta dessa gripe, nenhum dia eu pude me consagrar, jejuar. E o Espírito Santo disse para mim: filha, você não é o que você faz um dia. Você é aquilo que você faz todos os outros dias. E eu quero dizer isso para a igreja. Vocês não são o que vocês vêm aqui e faz num domingo. Vocês são aquilo que vocês fazem todos os outros dias. Quando você conversa com alguém que ele é vegetariano, você não vê ele te falar assim: eu sou vegetariano só no domingo. Porque isso tira o título dele. Isso tira a qualificação dele de vegetariano. E o que o Pai procura e sempre esteve procurando são verdadeiros adoradores. E você é um verdadeiro adorador. Jesus te autenticou com o sangue dele para você ser um verdadeiro adorador. E nós vemos, quando a gente lê a palavra, a gente vê o povo sempre preocupado na forma como adorar. A gente vai adorar no templo, a gente vai adorar no monte. Você vê Davi falando para o profeta: eu moro nesse castelo, nessa mansão, eu preciso construir uma casa para o meu Deus. E o profeta Natan, Deus usa a boca do profeta para dizer: Davi, em casa nenhuma eu habitei. De certo eu não peregrinei com o meu povo no deserto, em acampamentos simples. Essa profecia qualificava, autenticava aquilo que Jesus falava ali no poço para aquela mulher samaritana. Ei, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca aqueles que assim o adoram. E verdadeiro adorador, talvez você esteja se perguntando como ser um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador é aquele que vive verdadeiramente o Evangelho. E o verdadeiro Evangelho, ele nos confronta, ele nos disciplina e ele traz mudança. Não faz muito tempo, eu acho que eu até assustei o pastor Marcos, porque eu falei para ele: pastor, como é difícil viver esse Evangelho. Se algum cristão está falando que está sendo fácil, eu não sei, porque para mim está sendo difícil viver a verdade do que está dito aqui na palavra dele. E sabe o que o Espírito Santo me revelou? Sabe por que às vezes viver o verdadeiro evangelho às vezes é triste, às vezes é dolorido? Porque algo está sendo morto dentro de você. Você está vivendo um processo de luto, porque você está matando a sua carne. Você está matando a sua vontade. Quando você ora pelos seus inimigos. Quantas vezes nessa semana você disse não para a sua carne? Quantas vezes você deixou o Espírito Santo te mover? Quantas vezes você precisou refrear a sua língua essa semana? Existe uma história de um homem que tinha 2 cachorros de luta, de briga. Um cachorro branco e um preto. E ele levava esses cachorros para lutar. E ele apostava, e as pessoas também apostavam. Quando esse homem apostava no cachorro preto, o cachorro preto ganhava. Quando ele apostava no cachorro branco, o cachorro branco ganhava. E as pessoas se intrigaram e procurou ele e falou: como você sabe quem vai ganhar? Ele falou: é muito fácil. Quando eu quero que o preto ganhe, eu não alimento o branco. Quando eu quero que o branco ganhe, eu não alimento o preto. Aquilo que a gente alimenta ganha força. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito
para que ele sobressaia sobre a nossa carne. Porque no livro de Romanos, a palavra de Deus vai dizer: aqueles que se inclinam para as coisas da carne são movidas pelas coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito se movem para aquilo que é do Espírito. Então, de repente, viver o verdadeiro evangelho não vai doer mais, vai ser prazeroso, porque você está sendo movido pelo Espírito Santo. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. O tema dessa mensagem é verdadeiros adoradores. E nós vamos ler a palavra de Deus que está lá em Atos 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para os portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, ela é boa, ela é perfeita. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E nós consagramos agora o momento da palavra a ti, Senhor. Somente o teu nome seja exaltado nessa hora. Fala com a tua igreja, fala com a tua noiva. Senhor, eu me coloco aqui como um canal desimpedido em tuas mãos. Usa, Senhor, a minha vida conforme te apraz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero usar essa palavra como um exemplo de um verdadeiro adorador. E eu poderia dizer muitas coisas sobre esse capítulo 3 de Atos, mas eu quero falar para os irmãos sobre a vida de Pedro. No próximo slide, por favor. Pedro é para mim um exemplo de um verdadeiro adorador. Quando eu leio o capítulo de Atos, logo em sequência na cura desse aleijado, você vê que as pessoas ficaram maravilhadas com esse milagre. Mas Pedro, isso mesmo, ousadamente, ele olha para a igreja e fala: por que vocês estão nos olhando, achando que nós fizemos isso? Quem fez isso foi Deus. Você vê no livro de Atos um Pedro cheio de autoridade do Espírito. Quando está ali, eles estão ali na noite de Pentecoste. Muitos recebem o dom do Espírito Santo. E alguns que estão na carne ainda olham e falam: esses aí estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, ousadamente, ele se levanta e fala: ei, aqui nós não estamos cheios de vinho novo. O que está acontecendo aqui é o que estava descrito lá no livro de Joel. Ele está derramando o seu espírito sobre toda a carne. Nós vemos um Pedro sendo movido pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala, ainda no livro de Atos, que Pedro e João é levado ao Sinédrio, ao Supremo Tribunal dos Sumos Sacerdotes. E ali aqueles homens falam a ele: para de falar do nome desse Jesus, para de pregar esse evangelho. Pedro olha para eles e fala: eu não posso fazer o que vocês estão me pedindo. Primeiro eu preciso fazer a vontade daquele que me chamou. Você vê um Pedro que foi açoitado no Sinédrio e a palavra de Deus fala que ele sai de lá feliz. Após ser açoitado, ele sai de lá feliz, porque ele pensa: nós fomos julgados dignos de sofrer.
pelo nome de Jesus. Nós vemos também que a igreja naquela época, ela crescia numa mesma visão, num espírito de unidade. E as pessoas vendiam os seus bens e depositavam ali nos pés dos apóstolos. E eles distribuíam para a igreja. Mas nós vemos que Ananias e Safiras vendem um terreno, um campo e retém uma parte. Ninguém sabia que eles tinham retido uma parte. Não tinha como saber o valor que eles venderam. Mas o Espírito Santo revelou isso a Pedro. Ele confronta o pecado de Ananias e fala: Ananias, por que você permitiu que Satanás enganasse o seu coração? A ponto de achar que você pode mentir para o Espírito Santo. E no mesmo momento, Ananias cai morto. Em sequência, a esposa dele chega ali e Pedro novamente confronta o pecado daquela mulher. E ela também cai morta nos pés dos discípulos. E aquilo tomou um temor muito grande na igreja. Nós vemos também em Atos que as pessoas colocavam os enfermos nas ruas, nas calçadas, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse os enfermos. Nós vemos que ele chega ali em Samaria e ali tem um homem que usa de artes mágicas para lubridiar o povo. E esse homem fala para ele: Pedro, me dá aí quanto você quer por esse dom. Ele fala que o teu dinheiro vai para você para a perdição, você não tem parte com isso. O que eu vejo em Atos é um Pedro cheio de autoridade. Ele confronta os pecados, ele impõe a mão e cura os enfermos. Glória a Deus. Tá muito silêncio a igreja, tá difícil de eu romper. Meu casulo, me ajuda aí, irmãos. Dá glória a Deus. Ele usou até a jumenta, ele vai usar a minha vida. Não é o vaso, é a vontade dele. Amém? Glória a Deus, aleluias. E de toda a história de Pedro, o que eu acho mais interessante é que Pedro dorme na prisão. Pedro está numa prisão de segurança máxima. Herodes tinha acabado de mandar matar um discípulo ao fio da espada. Era para Pedro estar com medo, era para Pedro estar acordado, era para a morte estar tomando conta do coração de Pedro. Mas ele dormia. Ele dormia. E um anjo dos céus desce e livra Pedro da prisão. Glória a Deus. Mas a verdade, irmãos, é que Pedro nem sempre foi assim. Quando você vê Atos, Pedro, um homem que Jesus chamou para ser um dos líderes da sua igreja, um homem cheio de unção do Espírito Santo, um homem que nem a morte podia tirá-lo do seu chamado. Na verdade, é que ele nem sempre foi assim. Passa no próximo slide, por favor. Quando eu leio os evangelhos, quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas, João, eu vejo um Pedro cru. Sabe o ouro quando ele precisa ser refinado? Sabe quando a pessoa precisa ser lapidada? Eu vejo um Pedro sendo lapidado. Eu vejo um Pedro, no próximo, eu vejo um Pedro que não sabia usar sua proatividade. Ele era proativo e ele não sabia usar aquilo de uma forma adequada. A palavra de Deus fala que Jesus estava ali sendo transfigurado. Suas vestes mudaram, seu rosto resplandeceu. Ele estava ali conversando com Moisés e com Elias. Imagine você vendo essa cena. Os demais discípulos que estavam ali ficaram atônitos. Mas Pedro não. Pedro estava falando: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se você quiser, eu vou fazer uma tenda para você. Eu vou fazer uma tenda para Laná. E nisso uma nuvem surgiu e falou por cima de Pedro. Ele não sabia usar sua proatividade. Pedro é confrontado em seu caráter. Você vê que Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu és pedra de tropeço. Quando Jesus pega ele do mar, ele fala: oh, homem de pequena fé.
Eu vejo que Pedro, durante esse processo, muitas vezes ele duvidou do chamado. Porque ele sempre questiona Jesus. Ele chega em Jesus: ei, mestre, quantas vezes eu vou ter que perdoar quem me faz alguma coisa? Até 7. Ele até propõe uma resposta. Eu vejo que isso era dúvidas que Pedro estava no seu coração. Será que eu vou dar conta de viver esse evangelho? Será que eu vou dar conta de viver esse chamado? Ele sempre está sendo porta-voz dos outros discípulos. De repente Jesus está ali. Vocês sabem dessa passagem do jovem rico que chega e diz a ele: mestre, eu já cumpro todos os mandamentos, o que me falta? E Jesus olha para ele e fala: vende tudo que tens. E Pedro se indigna com isso. Pedro era ousado, mas ele não sabia usar a sua ousadia. Ele olha e fala: mestre, nós todos deixamos tudo para te seguir. Ouvindo essas palavras, ele ficou frustrado. O que será de nós, mestres? Nós vendemos tudo, nós deixamos nosso barco, nós deixamos nossa profissão para te seguir. E agora o Senhor está aqui dizendo que a gente tem que dar tudo para entrar no seu reino. Você vê um Pedro irado. Quando eles chegam ali para levar Jesus na cruz, ele tira a sua espada e tira a orelha, decepa a orelha de um sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. E nós vemos um Pedro que nega Jesus, que chora, que desiste do seu chamado e volta a pescar. Eu quero dizer para os irmãos que aquilo que Deus precisava para usar em Pedro, tudo aquilo que Deus precisava para Pedro desenvolver o seu chamado já estava nele. Um líder precisa ser proativo, um líder precisa ser porta-voz, mas ele precisava ser moldado. Então Jesus chega e entra no barco de Pedro e pega tudo aquilo que era uma bagunça, tudo aquilo que estava em desconformidade, e aí ele começa a lapidar Pedro. Ele estava forjando Pedro dos evangelhos para se tornar o Pedro de Atos. E com base nesse viés todo sobre Pedro, no próximo slide, eu quero fazer algumas considerações sobre isso. Olhando para a vida de Pedro, eu consigo ver que um verdadeiro adorador, ele suporta o processo. Irmãos, nós estamos caminhando de glória em glória. Nós estamos sendo moldados a homem perfeito, a estatura de Cristo. E isso precisa te fazer meditar. Será que você é o mesmo cristão que você era quando você entregou sua vida para Jesus? Será que você é o mesmo cristão que você era quando você se batizou? Nós precisamos nos submeter a esses processos, porque Ele procura vasos de barro. Barro é maleável, barro é fácil de moldar. Os processos vão fazer isso, vão nos pressionar, vai te fazer, meu Deus, isso está apertando, mas é Ele forjando o seu caráter, é Ele forjando aquilo que Ele precisa mudar em você para te mandar no ID. Como Ele fez com Pedro e irá fazer com a sua igreja. É muito ruim dizer a Ele que você é um vaso pronto. Senhor, eu estou pronto, me usa. Porque um vaso pronto, para ele ser usado, ele precisa ser quebrado. Para você refazer um vaso pronto, você precisa quebrar e pegar todos os pedaços. Mas vasos de barro nas mãos do olheiro são maleáveis. Então, de repente, Ele vai falar: olha, eu preciso mexer aqui no seu orgulho. Eu preciso mexer aqui um pouco no seu caráter. E aí isso vai nos levando a processos que vão nos fazendo destravar novos níveis com Ele. E depois da imersão, eu entendi algo no Espírito Santo. Porque eu pedi para Ele: Espírito Santo, me leva no mais íntimo, eu quero viver um novo, eu quero avançar. E eu achava que um mover novo no Espírito Santo seria uma unção, que eu iria receber o Espírito Santo, falar em línguas e rodar e cair no chão, e isso é maravilhoso. Mas de repente eu percebi que ir mais além no Espírito Santo é chegar um momento que você consegue tirar a maledicência da sua vida.
É o momento que você consegue permitir que Ele confronte os seus pecados, os pecados intocáveis. Será que você tem coragem, noiva, de dizer a Ele: Senhor, expõe o que precisa ser mudado em mim? O que o Senhor quer fazer com a minha vida, o que o Senhor quer tratar, assim como Ele tratou aquela mulher grega, que Ele precisava, o pastor quantas vezes ministrou sobre isso, precisava tratar o orgulho dela, aqui Ele precisava tratar o caráter de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Jesus vem, aperfeiçoa os defeitos e as qualidades de Pedro e sela com o seu Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos suportar os processos. Sabe como que é extraído o azeite da oliveira? Ela é prensada para que saia um azeite puro. Então, as prensas de Deus é porque Ele está extraindo o melhor de nós. Ele é um bom jardineiro, Ele poda a árvore para que ela possa crescer mais e dar frutos e flores. Fique feliz com as podas de Deus na sua vida. Fique feliz em ser participante do sofrimento de Cristo. Cristo suou lágrimas de sangue no Getsêmani porque Ele estava matando a vontade dEle. A vontade de Jesus era estar com o Pai. E Ele matou a sua vontade para estar naquela cruz. Os processos vão, por vezes, doer. Mas como eu li outro dia, Senhor, eu sinto que eu estou sendo esmagada. Mas que bom que as tuas mãos que estão me esmagando. Que bom que as tuas mãos que estão me pressionando e estão me moldando à tua vontade. Os verdadeiros adoradores, eles são guiados pelo Espírito Santo. Eu vejo isso muito evidente em Pedro. Ele é guiado pelo Espírito Santo, ele dormiu na prisão. Quer mais confiança no Espírito Santo do que dormir numa prisão sob a ameaça de ser morto? Quem disse para Pedro que Ananias tinha retido uma parte da oferta? O Espírito Santo. Irmãos, o melhor amigo que você pode ter é o Espírito Santo. É muito bom andar com Ele. É muito bom ouvir a voz dEle. E quando você ouvir a voz dEle, faça o que Ele está falando. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te mover. Aleluia. Parece bobeira, mas o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. Quando Ele começa a te guiar, Ele começa a revelar coisas na sua vida que você nem sabe que era pecado. Irmãos, eu tinha um pecado que eu não sabia que era pecado. Eu vou confessar no altar. Eu comprava perfume com um amigo meu que trazia do Paraguai a minha vida inteira. Eu não sabia que isso era pecado. Um dia o Espírito Santo me incomodou com isso. Eu fui pegar o perfume, o Espírito Santo me incomodou de tal maneira que eu falei, meu Deus, eu nunca soube que eu estava pecando com o Senhor comprando um perfume de um amigo porque não vem com a nota. Mas a gente precisa levar a sério a gravidade de andar com Deus. Porque essa é a sã doutrina. Não é lapidando, não é falseando um falso evangelho. É vivendo ele, permitindo que ele te confronte. Que ele mude tudo aquilo que precisa ser mudado. Verdadeiros adoradores não são modificados pelo cenário. E mais uma vez ali, quando Pedro está na prisão. Irmãos, era um cenário de morte. Um discípulo já havia sido morto ao fio da espada. Era um cenário de medo. Era um cenário de angústia. Era um cenário de dor. Mas você vê Pedro assim? Você vê Pedro angustiado? Você vê ele chorando? Você vê ele questionando a Deus? O cenário não modificou aquilo que estava em Pedro. Nós não podemos ser modificados quando a gente está lá fora, pelo ambiente em que nós pisamos, nos ambientes dos nossos familiares, serviço. O ambiente não pode ter o viés de nos modificar, mas nós precisamos modificar os ambientes. Nós precisamos resplandecer a luz de Jesus em nós. Há 2 domingos atrás ele falava isso para mim, filha, eu acendi uma candeia e você está escondendo. Para de esconder a luz de Jesus. Deixa ele resplandecer através da sua vida. Quando a gente lê a palavra luz no Antigo Testamento,
No grego é or. É uma luz criada. É uma luz que pode ser apagada. Mas ali em Mateus, quando ele fala, vós sois sal da terra e luz do mundo. Luz é fós. É uma luz pré-existente e que nada pode apagar. É Jesus. É a luz de Jesus que tem que resplandecer através da sua igreja. Se você tem um encontro com Ele, então de repente o cheiro dele fica em você. De repente a aparência dele fica em você e aí não tem mais como esconder essa luz. Ela resplandece, você muda os ambientes por onde você passa. E é o momento da igreja ser manifestada, meus irmãos. Lá no livro de Cantares, a gente vê a figura do amado e da amada. O amado bate na porta, mas a amada estava cansada. E ela não abre a porta para o amado, mas então, quando ela decide abrir a porta para o seu amado e abre, o amado já tinha ido embora. E porque ela não estava com o amado, os guardas da cidade a espancaram. Não tente andar lá fora sem o amado, porque o mundo vai te espancar. E o momento da igreja se resplandecer o amado é agora, porque lá na glória não tem como você ser verdadeiro adorador, você já vai estar com Ele. Lá na glória não tem como você resplandecer a luz de Jesus para as pessoas à sua volta, você já vai estar lá com Ele, é agora. É agora que nós precisamos deixar a luz de Jesus resplandecer em nós, mudando os cenários, mudando os ambientes. Aleluia, glória a Deus. E por último, eu creio que existem muitas características de um verdadeiro adorador. Mas por último, eu quero falar que um verdadeiro adorador, a sua fé é aperfeiçoada por obras. Lá em Tiago, a palavra de Deus, no capítulo 2, vai falar que a fé sem obras, ela é morta. E desde sempre fé e obras caminharam junto. Irmãos, não adianta você vir aqui e falar, eu creio nesse Deus, eu creio, mas o que você está fazendo para o reino dele? Que obras que tem que te acompanhado? O quanto você tem servido a igreja? Aleluia, glória a Deus. Algum tempo atrás, eu questionando o Espírito Santo de alguns processos. E ele me falava assim, filha, não se justifica, os frutos vão falar por você. Então, os seus frutos são suas obras, você precisa resplandecer os frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio. E juntamente com isso, trabalhar para o reino dele. Servir. Aquilo que você está fazendo para a casa de Deus, você está fazendo para ele. E não somente aqui. Irmãos, quantas vezes eu estou no tanque, esfregando o uniforme das crianças e falando, Senhor, me qualifica para isso. Que a camiseta branca dos meus filhos seja mais branca daquela sala. Porque o que eu estou fazendo para os meus filhos, eu não estou fazendo para eles. Eu estou lavando como se fosse Jesus que fosse usar isso aqui. A gente tem que colocar o nosso coração em tudo que nós estamos fazendo. E fazer com excelência. Porque não são para os homens. Não adianta vir fazer e reclamar. Ah, tem que ir lá lavar, tem que ir lá... Aí não adianta. Mas você tem que vir aqui, eu estou lavando, mas é para o meu Deus. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer com excelência. Glória a Deus. Irmãos, você, noiva de Deus, você é herdeiro de uma promessa. Jesus te deixou como herança o reino dos céus. Nós precisamos caminhar dignos dessa herança. Você precisa viver como um herdeiro dos céus, de maneira digna com a promessa que te acompanha. Aleluia. Quando nós meditamos ali no livro de Amós, nós vemos que o profeta Amós começa a profetizar contra os inimigos de Israel. Mas quando ele chega para profetizar contra Israel, tem uma dupla sentença para eles. Porque, irmãos, a quem mais é dado, mais é cobrado.
Um dia Ele te tirou do lamaçal do pecado, Ele te lavou, Ele te trouxe para a sua gloriosa luz. Então Ele está te dando muitas bênçãos. Ele está cuidando de você. E isso vai ser cobrado. Você tem vivido como um cidadão dos céus? Você tem vivido como um herdeiro digno dessa promessa? Eu estava vendo outro dia uma série da Rainha Elizabeth. E ela não pôde comparecer ali num comício com o povo. E ela mandou a sua irmã, que era a princesa. E a princesa não seguiu ali o que lhe foi transmitido, como ela deveria fazer. Ela fez da forma que ela queria. E imediatamente a rainha chamou ela de volta. Falei, ei, o povo não foi lá para ver você. Eles foram lá para ver a coroa. Eles vão lá para ver o que você carrega. O mundo lá fora não quer ver você. Eles querem ver aquilo que você carrega. Aquilo que Deus colocou em você. Eles querem ver, a palavra fala que a natureza geme e aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos deixar que Ele nos manifeste. Aleluia. Glória a Deus, a palavra vai ser rápida, irmãos. Já vou encerrar. Eu estava ontem meditando e a hora que eu fui pegar meu celular, eu vi uma publicação do pastor Cote, pastor Veronese. E ele falava assim, sabe qual é o 666 da Bíblia? Que as pessoas temem, né? O que está escrito ali em Apocalipse, que nos últimos dias a marca do 666 impedir as pessoas de servir a Deus. E o 666, ele fala que nada mais é que João 6:66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Às vezes a palavra é dura demais. Aí é mais fácil a gente não viver ela. Às vezes por conta da palavra do Senhor ser muito dura, é difícil da gente viver. E aí a gente faz assim como esses discípulos de João 6:66. Eles retroagiram. Mas a igreja do Senhor não vai retroagir. Nós somos flecha da mão do arqueiro. Ele puxou essa flecha que é você, irmão. E você só vai parar quando você atingir o alvo daquilo que Ele colocou na sua vida. Desde quando você estava no ventre materno, Ele já tinha um plano para você. E assim como Pedro, já estava em Pedro tudo aquilo que ele precisava de ferramentas para desenvolver o seu ministério. Tudo que Deus precisa para fazer através de você, já está em você. Creia nisso. Amém? E nós precisamos estar alimentados de Jesus. Porque em João 6, nesse contexto, ele estava falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alimente de mim. É como eu iniciei falando, alimente seu espírito, se alimente de Deus. Coma dele, viva dele. Faça morrer a sua carne. Faça morrer as suas vontades. Para que Ele possa te conduzir em triunfo, para aquilo que Ele tem de especial para a sua vida. Amém? Era isso, irmãos. Eu agradeço a oportunidade.